Mas seguindo essa linha de entendimento que o senhor falou, dos profissionais conseguirem entender onde que é a raiz do problema, como que nós podemos, de forma eficaz, auxiliar os profissionais da educação a identificarem se o comportamento dos alunos são ou não decorrentes de elementos que trazem de possíveis conflitos familiares? O senhor tratou, inclusive, bastante disso no e-book, na página 12, fala lá, trata de uma forma maravilhosa. Se puder explicar aqui para a gente. Perfeito, Rona. Como identificar? Não é fácil, não é fácil. Eu até aqui me recordo muito de um painel que nós fizemos com a jornalista Cleisla Garcia em setembro do ano passado, e ela abordou mais especificamente a questão do suicídio. E ela mesma falando assim, olha, não tem assim alguns pontos que realmente caracterizam quando tem um jovem, de fato, tendendo ao suicídio. Da mesma forma, vários outras raízes de conflitos, também não é fácil a gente perceber isso. Mas eu recomendaria alguns pontos. Por exemplo, repetição de comportamento. Repetição de comportamento já começa a apontar que alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, um aluno, um dia, ele tem um comportamento que foge ao natural dele. Eu vou citar aqui, inclusive, um caso que mexeu muito comigo. Então, num primeiro piloto nosso, foi no Colégio Aroeiras, e nós tivemos um jovem lá que, conforme eles apresentaram no relato, ele fazia de tudo para ser colocado para fora da sala de aula. E aquilo chamou muito a nossa atenção. E a pergunta que eu fiz para os professores, né, foi assim, por que ele quer ser colocado para fora da sala de aula? Já perguntaram isso para ele? E eu fui conversar com ele. E, de fato, ele queria ser colocado para fora da sala de aula. Por quê? Conversando com ele compartilhou comigo que o pai dele estava com câncer em fase terminal e ele queria ficar em casa com o pai. E era um comportamento reiterado, todos os dias ele estava agindo daquela forma. Então é diferente de um dia que uma pessoa não está bem, naquele dia ela manifesta um comportamento diferente do que ela tem habitualmente. Então a primeira dica seria essa: observar uma repetição de um padrão de comportamento. Primeiro elemento. E observar essa repetição também não é ficar esperando, às vezes, que isso ocorra inúmeras vezes. Um dia que alterou, é importante ter um registro. Se fez uma segunda vez, claro, deveria já conversar logo no primeiro momento, mas numa segunda vez já é interessante chamar para uma conversa mais reservada, entendeu o que está acontecendo. Numa terceira, já tem que fazer um olhar mais amplo. E nesse olhar, nesse diagnóstico, um dos elementos que a gente sempre recomendou para as escolas, nós fizemos isso na região do Aroeiras e outras regiões também, quando eu falo do Aroeiras porque lá foi o piloto, estabelecer a rede de parceiros na região. Eu acredito que essa seja a grande estratégia, de fato, para um projeto dar certo. Então, se uma escola está recebendo um projeto, talvez uma das primeiras ações, logo em seguida, que a gente sempre fez, é articular com a rede de parceiros da região. Quem seriam os integrantes dessa rede de parceiros? Os conselhos da região. Eu acredito que talvez os principais parceiros nossos mesmo, para valer, seriam os núcleos religiosos, né? As igrejas católica, protestante, centro espírita, todo esse cenário religioso, identificar os trabalhos sociais que acontecem na região e ter esse diálogo conjunto. Por quê? Por exemplo, um aluno que manifesta um comportamento alterado, num segundo momento que já manifesta isso, já é interessante, claro, todos os parceiros assinando o termo de sigilo nas informações para não expor ninguém, já é interessante, por exemplo, saber, a gente tinha esse controle na região. Aquele aluno, aquela família frequenta qual religião, é aquela igreja tal, e esse aluno também frequenta atividade esportiva tal. Então, a gente já mandava um comunicado e perguntava se ele estava tendo o mesmo comportamento nos outros lugares. Em seguida, a gente verificava o cenário como um todo. Então, o trabalho era feito de forma conjunta. E se não for assim, eu posso dizer por experiência própria, por anos de trabalho com Repacificar, é muito difícil que a gente alcance um resultado. Então, precisa ter um engajamento e um envolvimento. Então,
a percepção vem dessa análise, de uma mudança de comportamento, esse comportamento repetir. E o segundo ponto, verificar se nos outros contextos também está tendo essa mudança de comportamento. Porque pode ser que seja um elemento naquele contexto escolar que esteja desencadeando aquilo. Às vezes é um aluno que está sofrendo bullying, um aluno que está sofrendo alguma ameaça, já passamos por isso também, alunos sofrendo ameaças de outros alunos ligados à questão do tráfico. Então, a gente já passou por várias situações dessa. E nos últimos anos, o número de alunos que passaram a nos procurar, que estavam com pensamentos tendenciosos ao suicídio, cresceu demais. Inclusive, né, Runa, teve uma palestra que você estava conosco, uma das primeiras que você participou, que teve um caso desse. Então, uma aluna que veio nos procurar falando sobre isso. Então, é observar esse comportamento. E, principalmente, talvez seja o ponto principal que todos nós temos que entender, e principalmente os profissionais que estão nas escolas, buscar a ajuda profissional, buscar uma ajuda qualificada para aquele assunto. Se o elemento é tendência ao suicídio, tem que buscar profissional que realmente entende daquela questão. Muitas vezes a gente também cai num equívoco, ou no equívoco porque também não tem opção. Isso aconteceu também em algumas regiões nossas. De buscar um profissional genérico, né, que faz uma atuação geral. Por exemplo, poxa, está com tendência ao suicídio, vou buscar um psicólogo. Mas é importante saber se esse psicólogo ele tem experiência nessa área. E quem fez essa observação de forma muito contundente foi a Cleisla Garcia. Ela falou assim, olha, não é porque tem aquela formação que entende daquele assunto específico. Por exemplo, nós da área de conflitos, nós temos também essa consciência, ou deveríamos ter, um profissional que ele realmente tem uma habilidade para a área corporativa, não necessariamente ele tem uma habilidade para a área familiar. Da mesma forma, e aqui nós temos no painel conosco o doutor Fábio Faria, ele sabe disso muito bem, às vezes um advogado de uma área, não necessariamente ele consegue deslanchar um assunto de uma outra área. Então, ter esse cuidado é muito delicado. Então, uma questão que eu vejo que talvez seja o principal entrave para que ações como essa realmente prosperem no nosso cenário, vou falar aqui do brasileiro, porque o Repacificar chegou em outros estados também, nós precisamos acabar com o jeitinho brasileiro de lidar com as coisas. Precisamos de objetividade, pragmatismo, profissionalismo para lidar com os assuntos. Parar de ficar remendando as situações. Se é para fazer aquilo, temos que fazer aquilo. O que eu mais tenho dificuldade de implementação nos cenários nossos, infelizmente, ainda é o vício cultural, de não levar as coisas, conduzir as coisas com seriedade, profissionalismo e compromisso. Esse é o ponto central. Querer, todo mundo quer em termos de resultado, mas não necessariamente conduzir a jornada para que o resultado aconteça. Esse é o ponto central.